Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pautas de Quinta, o seu podcast de quinta categoria das suas quintas-feiras. Eu sou Gustavo Andrade. Então, gente, como sempre, Rebeca Nunes. E o Muito nosso bem. tema de hoje é tarararã, Adoro. bebedeira. Ah, meu Deus do céu, bebedeira é o meu assunto preferido. Lembrando, galera, que hoje é a nossa primeira experiência com vídeo. Então, assim, quem estiver escutando no Spotify, também pode escutar lá no YouTube com a Dando nossa nosso rostinho caroça. lindo. Nossa caroça, então a gente está tentando fazer essa experiência para ver se fica legal. Então, provavelmente você que está escutando pelo Spotify, pode ser que em algum momento tenha um corte, alguma coisa assim, algum, sei lá, tipo um buraquinho no meio, assim, enquanto um está falando, é só para. Porque a gente está com vídeo também, beleza? E vamos lá, Rebeca. Você tem boas histórias? Primeiro a gente tem que pensar o que a gente gosta de beber, né? Então, Que... foi isso que eu falei. Por que que acontece, gente? O Gustavo bebe o quê? É cerveja. Cerveja é uma coisa que demora a deixar bêbado, que até deixa, mas demora, entendeu? Porque para eu explicar as minhas histórias, eu tenho que dizer que eu só bebo coisa da pesada, E entendeu? tem Coisa do mochila de criança. Rebeca, tem um humorista que ele fala o seguinte, que ele mostra a diferença. Por que ele bebe cerveja? Não sei se você já ouviu falar. É o Rodrigo Marques. Ele fala o seguinte: a cerveja, você vai bebendo uma, vai bebendo duas, vai bebendo três. Aí quando chega mais ou menos na décima, assim, que é quando você vai no banheiro, até um pouco antes, ela vira para você e fala assim: você quer continuar? E aí ela te dá o poder de escolha. Agora, a vodka, caipirinha, essas bebidas quentes assim que você costuma beber, ela não, tu vai bebendo docinha, dois, tranquilo, três, sei que. Aí é o momento que você vai no banheiro. Nesse momento, o editor da vida faz assim, ó, dá um corte na sua linha do tempo Cara, e você parece que você acorda, vai para um mundo paralelo, que entendeu? você Você cai acorda num em buraco e casa. vai para o mundo paralelo. Isso É aí. verdade. E quando você mistura, é pior. É E eu pior. jamais fiz isso, gente. Nunca Não, misturei nunca fez. bebida. Imagina, nunca deve ter feito isso. Qual É, e foi o tipo, teu tipo pior assim, porre? Rebeca, qual foi o teu pior porre? cara, E lembra um, tem que ter um. Assim, não, pior, cara, eu já tive muitos, muito, muito ruins. Eu tava até falando sobre um negócio esses dias, porque eu tô um mês sem beber, Gustavo. Um mês. eu também. Por causa de um porre que eu Mentira. tive, eu estou um Ah, mês sem beber. E não só um mês, pretendo continuar assim, não restrita, mas, cara, então, eu já tive muitos, né? Até porque tem coisa que eu não posso falar aqui, que eu não sei se podem me prender retroativo, né? Porque, por exemplo, eu comecei a beber cedo, não vou falar quanto, mas comecei a beber cedo. Então, são muitos anos bebendo, sabe? Então, uhum. tem muita história. Tem histórias, inclusive, de que eu me coloquei em perigo e não deveria, mas aí é o que você falou, que é você entra no mundo É o paralelo. editor da vida, é isso aí. Exatamente. Eu já briguei com gente, já dei tapa na cara das pessoas, eu já tentei negociar pedindo coisas para as pessoas. Pelo amor Esse, de Deus. esse foi num carnaval bem específico. Mas o quê? Tô tentando pensar alguma coisa assim, Cara, tipo, esse negócio, eu lembro do meu bombástica. primeiro. Você lembra do seu primeiro porre? Cara, o meu primeiro porre eu lembro, 18 Lembro. anos. O meu também! Muito Eu bom, comecei, né? eu comecei Só que eu bebo há mais tempo, né? Então, exatamente. Tu começou Só que, tipo antes, né? assim, exatamente. Só que, tipo assim, eu nunca tinha dado um PTzão, assim, nunca tinha ficado mal. Era super tranquilo, tava lá, posturadona. Quando eu fiz 18 anos, cara, eu ia sempre pra uma festa. Aí, quando eu fiz 18 anos, que eu finalmente ia entrar nessa festa com 18 anos, cara, eu não sei o que aconteceu, que eu misturei, e eu fui proibida de entrar na festa porque eu tava muito bêbada. Inclusive, meus amigos ficaram fazendo turnos, né, de quem cuidava de mim lá fora, e eles sempre contam que era uma festa de uma galera estranha, esquisita, assim. Mas beleza. Lá em Niterói mesmo. Aqui em E Niterói é ótimo. aí, Eu não moro e em Niterói, não. aí, e aí eles falaram que chegou um garoto esquisito, falou assim: se vocês quiserem, eu vou fazer um negócio aqui com ela, sei lá, parece que ele queria fazer um ritual, que vai levantar ela agora mesmo, que tá amarrada em nome de Jesus, que é isso?
Cara, o meu primeiro porre foi de cerveja, óbvio, né? E foi no sítio, aniversário de uma amiga minha de escola, que ela acho que estava completando 18 anos. Acho que estava completando 18 anos. E aí ela, pô, no sítio levou uma galera, alugou ônibus aqui e tal. E aí eu fiquei bebendo, assim, e tal. A gente parou para beber depois de ter futebol, piscina o dia todo, né? E a gente parou, e eu parei numa mesa assim e comecei a beber com a galera. Assim, quando eu já levantei assim, já era. Assim. Então, não sou eu. E, cara, eu sei que eu fiz todo mundo chorar, porque eu falei, eu chamei meu pai de Power Ranger, eu falei que meu pai era um guerreiro, meu pai era um Power Meu Ranger, Deus porque ele do tinha céu. cuidado da gente, não sei o que e tal. Eu caí, eu fui subir no ônibus, caí, quase que eu bati com a cabeça numa pedra. Nossa, já caí muito. Enfim, foi bem deprimente, assim. Mas, assim, o pior porre que eu tomei na minha vida foi de vinho, foi no aniversário da minha madrasta, eu não lembro quantos anos ela estava fazendo, e aí tava eu e o sobrinho dela bebendo vinho. A gente bebeu umas 3 garrafas de vinho. E o porre de vinho é o pior que tem. Olha, que eu já tomei porre de caipirinha, já tomei porre de cerveja, cachaça, enfim. Mas o de vinho é fogo. Assim, eu lembro que eu fiquei com a sensação de ressaca até 2, 3 dias depois. Eu fui fazer, isso foi uma sexta, e eu fui fazer a prova do vestibular no domingo, né, da UFRJ. Muito Eu lembro, fraquinho, Gustavo. cara, mas eu bebi 3 garrafas, e não foram aquelas garrafas de. Gustavo, sabe qual era a minha bebida da faculdade? A Ah, Cantina da Serra. Cantina é. da Serra. E teve uma época, um período assim, que eu conheci uma galera, eu andava com essa galera e estava sempre ali por perto da faculdade, num lugar que eles moravam e tal, que a gente se reunia assim, e dava, sei lá, tipo, uma galerinha que bebia, mas pouca gente. E a gente bebia, tipo, papo de 9 garrafas de Cantina da Serra. Maluco. Mas eram 9. Quantas pessoas bebendo 9 garrafas? Menos de 10. Pô, mas Mas aí é quase uma garrafa para cada um, pô. Era não, eu mas e é mais porque, um. tipo assim, não, mas é porque, tipo assim, o que acontece? As pessoas, elas bebiam, tinha uma parte da galera que bebia muito fraquinho, que largava ali o copo Ah, sim. esquentando e tal. Mas, sério, teve um dia que a gente bateu, acho que 12 garrafas. Cara, 12 o porre de vinho é garrafas. ruim pra caramba. Tipo o pior. Tanto que até hoje eu bebo vinho assim, ó. Né? Mas, tipo assim, o Com problema pra mim receio. é que eu sou muito. Eu não gosto de muita coisa. Inclusive, às vezes que eu viajei assim pra fora, é muito complicado, porque, tipo, a galera bebe, sei lá, a gente foi pra Europa, a galera bebe cerveja. Não bebo cerveja, não tem nem como ficar bêbada lá, entendeu? Não tem Ah, uma cerveja é cantina muito da bom. serra, não tem uma Skol Beats, São não tem uma Roque. Não tem um caipirinha, São Roque. Não tem um não tem São Roque. um corote maracujá. Que isso, gente? Agora, Cara, assim, eu tenho histórias minhas e tenho história das pessoas, né? História mais nova de porre, né? Como eu falei, eu acho que o meu primeiro foi com 18 anos. Mas eu tenho de um amigo que a gente estava comemorando o aniversário de 15 anos da minha amiga na praia. uhum. Cara, ele tomou um porre, assim, pesado. E a gente não sabia o que fazer. Porque todo mundo ali era menor de idade e nunca tinha bebido. Cara, eu sei que a gente tentou. Ele se recuperou um pouco e a gente teve que ligar para a mãe dele. E durante muito tempo a gente teve pavor de falar com a mãe dele, porque a gente tinha medo dela achar que a gente tinha influenciado ele. Cara, eu lembro que Sério. assim, um porre muito sinistro que eu tomei foi no Ano Novo. E aí o que que aconteceu? Eu tava lá no Ano Novo, sei que. E aí eu já tava muito doidão, muito doidão. Aí quando chegou meia-noite e meia, eu cheguei em casa. Falei, pô, feliz Ano Novo pro meu pai e tal. E meu pai olhou, pô, Gustavo, já são meia-noite e meia, onde tu tava? Eu, ué, meia-noite e meia? Cadê os fogos? Gustavo, já teve. E, enfim, eu estava muito doidão, aí voltei para a rua, encontrei o pessoal, aí nisso eu encontrei com um amigo meu, e ele estava com um copo na mão. E eu falei, o que, que é isso aí? Já peguei e fiz assim, ó. Era uísque puro, Meu puro. Deus do Estilo céu. cowboy, é cowboy que fala, né? Puro, puro. E aí eu bebi assim e entrei na casa de um amigo nosso que estava rolando churrasco. Aí esse menino que estava com o copo na mão, ele virou pro meu irmão Felipe e falou assim, ó, fica aqui, porque daqui a 5 minutos o Gustavo vai dar PT. Cara, não deu outra, 5 minutos eu saí carregado, assim. E aí a galera gritando, eu morava numa vila, né? A galera, Gustavo, Gustavo. E eu fazendo com o bracinho assim, ó, caído assim atrás. Eu sei que eu cheguei em casa e meu pai, pô, e foi no ano que meu pai teve infarto. Então, cara, meu Foi pai por sua desespero. culpa.
Não, meu pai já tinha tido infarto. Meu pai desesperado, caraca, não sei o que. E eu, não, tô bem, enfim. No dia seguinte eu acordei bem. Agora, nos meus 40 anos, eu fui pro Badomar, né? Cara, ali eu bebi bem. Eu sei que no dia seguinte eu abri assim o celular e do nada eu encontrei uma foto minha com Sérgio Lorosa. Aí eu, foto com Sérgio Lorosa? Aí eu, cara, que porra dessa foto aqui? Aí, cara, quando eu fui contar, o pessoal contando, né, que o Sérgio Lorosa entrou no Badomar, eu já tava muito doidão, comecei a gritar no Badomar. É o Vasco! Tu tava no meu aniversário. Tu viu como é que eu tava, né? Quando tu foi embora, eu já tava já. Não, mas quando eu fui, você ainda estava de boa. Então, eu, cara, foi tipo no final da noite. O Sérgio Lourosa entrou e eu com a camisa do Vasco, né? Aí eu, cara, é o Vasco, o Sérgio Lourosa é o Vasco, é o Vasco. Tira uma foto, tira uma foto. Ele não teve nem reação, assim. Tanto que a foto dele, ele paradona, assim. Cara, você falou alguma coisa de pedra, alguma hora que eu lembrei de uma muito boa. Eu e meus amigos, a gente viajou uma vez para Ilha Grande e a gente fechou um passeio de barco que passava por umas praias assim e era caipirinha liberada. Caipirinha, eu acho que tipo umas frutas e Pô, água. Você caipirinha acha tá que eu vou liberado. comer fruta e Não, que eu vou fruta. beber água? Não. Não, né? Mandei ver na caipirinha, né? Cara, eu sei que a gente fez amizade com uma galera que tava assim no coisa, a gente dançando. Aí tem um monte de foto da gente abrindo espacá, abrindo tem espacá tentando, né? Verdade. Em cima do barco. A gente conheceu um cara que era, sei lá, tipo, tenente, sargento, capitão, coronel, sei lá do que, de algum desses coisas aí, sei lá, da aeronáutica, naval, não sei o que era. A gente falando um monte de merda com um cara, gente, muita coisa. E era um negócio que é assim, né? Passeio de barco, você desce nas praias e vai conhecer as praias, Ilha Grande, Águas Claras. A gente fazia mergulho, a gente tinha pego um óculos de mergulho, cara. Eu fui mergulhar bêbada. Eu Cara. arrastei meu pé numa pedra de uma forma que eu cortei o meu pé, cara. E eu nem senti, eu fui Não, sentir ninguém. Não, depois, nessa hora tu não sente porque eu dor. estava completamente entregue, entendeu? Mas eu tava lembrando de várias coisas. Eu já fiz amizade, tipo, essa é recente, essa é bem recente. Eu fui num bar lá em Niterói, inclusive recomendo de graça, gente, Armazém 7. É um Boa. bar LGBT friendly. E aí, a gente foi lá a primeira vez, assim, conhecer. Eu acho que estava eu, minha prima e uma amiga minha, se eu não me engano. Eu sei que eu bebi. E no dia que eu cheguei no bar, eu fiz amizade com todo mundo que trabalhava no bar, do naipe. Eu fui para trás do balcão, eu estava passando o cartão dos clientes, eu estava lavando louça. Cara, isso é No final muito da bom, noite, cara. sim, no final da noite, eu falei assim: não, pode, eu vou lavar o banheiro com vocês. Lavei o banheiro, eu fui lá em cima, subi na cozinha. Aí eu não lembro se desse dia era a moça ou era o menino, eu acho que era a moça. Fui lá, falei assim: você quer uma cervejinha? Vou trazer uma cerveja para você agora. Deixei uma Rebeca, tu não quer cerveja lá beber e com vir aqui em ela. casa, não? Minha casa tá uma zona. Cara, eu sei que, tipo assim, o bar fechava 1, 2 horas da manhã. Aí eles fecharam, só que tem uma gradezinha assim que deixa a gente ali na parte do bar, né? Tipo, fechado pra rua. E a gente ficou ali, pegou umas cervejas, pegou umas cocas, cada um com o seu. A gente sentou ali, ficou eu, minha prima, minha amiga, e o pessoal do bar conversando, que trabalhava no bar. E eu sou amiga de, tipo assim, não de todos deles até hoje, porque alguns até já saíram de lá e tal. Mas a menina que continua trabalhando lá até hoje, eu sempre vou lá, ela sempre lembra de mim. Depois, quando eu comecei a ir lá, tinha um outro menino que mandava, falando assim: olha, vão vir hoje, vou guardar a mesa de vocês. Senão ficava sem mesa, né? E aí, inclusive, ela me mandou no Instagram esses dias o convite para o aniversário dela. Cara, Aí, sério. cara, tu ia fazer esse tipo de amizade sóbrio? Não ia, não ia, entendeu? Cara, Cara, eu lembro quando eu era mais novo, eu ia muito pra samba, muito, muito, muito. E aí, cara, sempre assim, a gente tem até hoje tem um grupo, mas o grupo acabou se dividindo, né? Então, por subgrupos, né? Mas era um grupo muito grande, muito grande. E um dos caras casou. E aí ele casou na carrocinha de cachorro-quente em frente ao Salgueiro. Todo mundo de terno, gravata, todo mundo arrumado. E aí um amigo nosso foi o juiz de paz, né, falecido Wilton. Um outro amigo nosso foi a dama de honra. E aí, enfim, eu sei que
num momento assim, eu fiquei tão doidão nesse dia, tão doidão, que o meu irmão se recusou a me levar em casa. Eu tive que dormir na casa de um amigo meu e eu não conseguia nem botar o sapato, assim. Eu botava ao contrário. Agora, na época de faculdade, enfim, eu bebia pra caramba também. Depois a gente vai ficando adulto, a gente para um pouco de beber e agora eu voltei a beber mais. Mas tinha muita história, muita história. Agora tem uma parada assim: você não bebe cerveja, então você vai dar o seu depoimento Lá relacionado vem. à parte bebidas quentes. Como é que é para ir no banheiro quem bebe muita bebida quente? Porque eu não estou acostumada a beber muita bebida quente. Cara, então, mas, tipo assim, eu não sou parâmetro pra nada nem ninguém, porque, tipo assim, eu sou muito mijona. Então, quando você falou da cerveja, tipo assim, na 10ª cerveja a gente vai. Eu não bebo cerveja porque eu não gosto, mas cerveja é uma coisa que dá muito mais vontade de fazer Tá. xixi do que bebida destilada. E, tipo assim, na primeira cerveja, o primeiro copo que eu bebo, eu já quero ir no banheiro. Então, sempre foi horrível pra mim. Qualquer coisa que eu bebo, parece que faz assim, ó, zup. Não tem o sistema ali que tem que passar todas as etapas? Não tem. É só um canudo, Eu, entendeu? eu, Um fiquei, cano eu, fiquei, direto. eu fiquei um pouco mais resistente, né? Então, ultimamente eu tenho conseguido beber mais antes de ir para o banheiro. Porque o problema é quando você vai no banheiro. Quando você começa a ir no banheiro, já era, né? E aí tem uma, Resistente, chocada. aí teve uma história há pouco tempo mesmo, nesse mês, que a minha amiga estava aqui no Rio, né? E, enfim, não vou citar nomes, porque eu já falei o nome dela em outras coisas. E aí ela estava conhecendo um outro amigo meu, né? Conhecendo, vocês entenderam, né? E aí a gente saiu, fomos nós três para um pagode, né? E aí ele veio, eu falei, pô, eu já tinha bebido pra caramba assim no dia anterior, eu falei, ó, não vou beber, porque eu não quero gastar dinheiro, eu não estou afim de beber, isso aqui. E ele botou um balde com 10 latões. E aí ele falou: não, você tem que beber, porque eu não bebo muito, que ele não bebe muito, né? E tal. E aí tô eu lá bebendo, né? Eu bebendo, não sei o que e tal. E aí daqui a pouco vai ele no banheiro e ela fica. Daqui a pouco vai ela no banheiro e ele fica. E aí ficaram nesse negócio. Eu falei, porra, é melhor vocês irem juntos, né? Porra, esse negócio. Aí, daqui a pouco estão os dois e eles começaram a me pressionar para ir no banheiro. E aí eu deixei bem claro, eu falei, estou sem vontade de ir no banheiro, eu vou forçado. Isso a gente já tinha bebido, sei lá, umas 7, 8 Tá latões. louco, não consigo. Na E foi primeira aí que eu lata fui eu no banheiro. já tô indo. Mas eu tenho, cara, tipo assim, não é nem só ter a história, né? Tipo, é muita coisa, muitos acontecimentos. Eu tava até olhando aqui pelas fotos para ver se eu lembrava, né? Teve uma vez, eu não sei se eu vou conseguir achar esse vídeo para mostrar depois no Instagram. Teve uma época que eu frequentava muita rave, né? E aí, na verdade, nem era rave a fala, não sei. E aí eu sei que eu fui no banheiro químico mesmo que tinha dentro da festa, e eu achei um iPhone no chão. E eu fiquei com o celular, falei, tipo, não vou ficar para mim, vou esperar ver se alguém liga. Só que eu peguei a câmera da garota, eu comecei a tirar um monte de foto, e eu fiz um monte de vídeo muito bêbada que ela me mandou depois. Eu completamente alucinada de manhã na festa, gritando, que eu acho que o nome da menina era Caterine, não sei como que eu descobri isso, acho que a amiga dela mandou mensagem, e eu, Caterine, eu tô com seu celular, vem buscar seu celular. Cara, sério. Agora, assim, eu não sei você, sabe uma parada que eu acho muito maneira, assim? Eu tive uma experiência há pouco tempo de não beber em uma festa para poder, tipo, porque eu tinha que fazer alguma coisa no dia seguinte, eu não lembro. E aí eu falei, não vou beber. Cara, é uma experiência muito doida, assim, porque você presta atenção em tanta coisa que acontece em volta, que tu bêbado, tu tava cagando para aquilo. É maneiro, assim, beber é muito bom, mas também não estar bêbado num ambiente onde está todo mundo bêbado é muito maneiro. É muito maneiro. Mas eu prefiro ser o bêbado. E ressaca? Você tem ressaca? Cara, de início eu não tinha. Aí depois eu comecei a ter, e era tipo assim, cara, eram umas ressacas muito fortes. Eu já cheguei bêbada uma vez em casa. Tipo assim, eu não sei se você tem, mas eu tenho as minhas comidas de conforto de ressaca, Tu falou, entendeu? eu lembro quando Que tu era falou sobre. estrogonofe com uma Coca-Cola ou um todinho, um negócio assim. E tipo assim, quando você chega de uma noitada, né? Você não tá nem na ressaca ainda, mas quando você chega de uma noitada, que eu chegava em casa sempre de manhã, né?
você chega com aquela fome do cão. Porque Depende. você passou a sua noite bebendo. Eu não comia. Eu ia pra rua beber. E era isso. Ah, eu não sinto vontade. Cara, eu sei que teve uma vez que eu cheguei em casa e eu tava com muita fome, mas eu ainda tava muito bêbada. E eu fui comer uma mortadela. Tinha uma mortadela daquelas, tipo, da turma da Mônica, né? Que é gordinha assim. Cara, quando eu acordei, eu fui olhar a mortadela, eu tinha esfaqueado a mortadela inteira, que eu não consegui tirar um pedaço. A mortadela estava toda despedaçada, toda destronchada. E minha mãe, gente, o que aconteceu aqui que eu não tô entendendo? A mortadela tá esquisita. E eu tentando comer uma mortadela para botar um sal para dentro para poder dormir, né? Gente, sério, cara. Mas pra mim, eu acho que já foi essa época de ficar tão doidona assim, cara. Pelo Cara, amor de Deus. eu vou te falar assim, ressaca pra mim, eu lembro dessa, do vinho, e eu lembro de uma que foi assim, sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Bebeu demais, dançou sozinho, mexeu. Então, foi o casamento de um casal de amigos meus, né? Enfim. E 3 meses depois do meu, né? Foi 3 meses depois do meu casamento. Então, eu tinha combinado, eu falei com ele, olha, eu não vou. Eu não vou beber no nosso, mas eu vou beber no casamento deles, do Dudu e da Mariana. Hoje eles estão separados, enfim. Por que não beber no de vocês? Porque eu precisava me manter sóbrio, né? Porque, imagina, um bêbado eu sou sem limites, né? Enfim. E você vai entender por quê. E aí eu tirei as forras no casamento deles, né? Tem uma foto minha que provavelmente a gente deve colocar, se a gente fizer a segunda das referências, com certeza eu vou querer colocar. Que sou eu com 2 copos de caipirinhas bebendo. 2 copos de caipirinha. E aí eu bebi tanto, mas eu bebi tudo naquele dia. Assim, eu bebi tudo. E, e eu cheguei em casa, eu cheguei tão ruim que eu caí da escada, né? Eu caí da escada, eu entupi o vaso, eu quebrei o vaso, eu não satisfeito em entupir o vaso. Eu deixei, sabe aquele negócio do cheirinho do vaso, que é uma cestinha? Sim. Eu deixei aquilo cair no vaso e apertei a descarga. Então eu entupi. Eu tive que tirar o vaso do lugar. Tá? Meu pai teve que vir aqui na época, tirar o vaso, a gente teve que limpar tudo. Cara, e até hoje eu sofro com isso aqui. Tá? Eu, Eu não sou uma herdeira assim. eu caí dentro do boxe com água quente, assim, na minha perna. E eu só falava assim, ai, 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 ai. Enfim, a sorte é que meu irmão estava ali. E meu irmão, ele conseguiu mediar a situação. Mas no dia seguinte, por exemplo, tipo, todo mundo saiu e a Eloá falou assim, ó, arruma a casa, se vira. E eu na merda, assim, uma ressaca. E eu tive que arrumar a casa porque eu destruí, assim, a casa. Eu tive que dormir no chão, enfim. Cara, É, uma das coisas que eu sempre me perguntei é como eu nunca perdi meu óculos estando bêbada. Porque como uma pessoa que usa óculos, tipo assim, já aconteceu. Mas, tipo assim, por exemplo, eu cheguei e eu falei assim, vou ter que dar uma vomitadinha. Aí eu ia no, tipo, no banheiro e de alguma forma meu óculos caía no chão e eu já achei ele, a única vez que eu perdi, eu achei ele atrás do vaso, né? Mas eu já achei que eu perdi meu cartão várias vezes. Eu cheguei a bloquear cartão, porque eu achava que eu tinha perdido. Aí, sei lá, passou acho que uma semana, eu fui para um outro rolê, juventude. tava tirando a capa do celular, e ele tava dentro da capa do celular, já tava bloqueado, eu tendo que esperar outro. E outra coisa que eu ia falar é que, tipo assim, eu sempre fui uma bêbada que se machuca. Sempre, sempre caía, batia em algum lugar, muita coisa, muita coisa. E uma Cara, bêbada também que bebe, 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 bebe e alguma hora dorme, do nada, em qualquer lugar. O Wagner já cansou de me carregar assim, tipo, acorda, acorda, a gente tá indo, não sei o quê. não, eu não durmo, não, mas eu, assim, depende, eu fico muito, muito, muito sonolento, assim, mas eu não chego a dormir. Agora, só voltando, que eu esqueci de falar, o que cura minha ressaca são 2 coisas, assim, que eu sempre mantenho aqui em casa, assim, para poder resolver. Primeiro, assim, é Engove, né? Engove, se eu tomo Engove, eu consigo recuperar bem. Mas, assim, se eu não tomo Engove, é um Dorflex com chá de casca de cebola. É o que me recupera, assim, tipo, eu fico bem. Mas eu tenho que dormir. Tenho que dormir o mínimo para poder estar bem,
Então, é o que consegue me recuperar, porque, cara, já tentei tomar todos os tipos de remédio e nada, nada. Coca-Cola, nada. Pô, dependendo do remédio, já tomei, sei lá, tomei café, eu vomitei o café, entendeu? Então, foi a minha descoberta, foi o envolve e... Ai, eu lembrei de uma agora ótima, cara. Vai, conta aí, Uma conta aí. vez eu fui para o aniversário. Gente, quem é que falou? Foi você que falou que ia para um lugar que eu acho que era nesse lugar, uma festa, sei lá, enfim, não sei. Eu fui para um aniversário do primo de um amigo meu, né, que também era meu amigo. E a gente foi, só que acontece, ele sempre fazia uma pré na casa dele, a gente sempre bebia na casa dele, né? Aí a gente foi, fez a pré, bebeu, aí foi pro rolê e bebeu mais. Beleza. Fui embora do rolê. Ai, meu pé tá coçando, é viagem que dizem por aí. Aí fui embora do rolê. Gente, cheguei no terminal, né? Pegava o ônibus vindo do Rio, cheguei no terminal, peguei o 45, famoso Cubango. Pô, 45, lembro dele porque tinha uma amiga Conhece? minha, tinha uma amiga minha que morava no Cubango, eu sempre deixava ela no ponto Então, final, no 45. peguei o Cubango para poder ir para casa. Dormi no ônibus. Quando eu acordo, uma moça me cutucando assim: Filha, a gente chegou, tem que descer. Eu, o quê? Olhando para os lados. O quê? Como assim chegou? Eu acabei de entrar no ônibus. Cara, Dormi no ônibus, dei a volta. teve um amigo Aí, meu. não, calma, que não acabou. No Não, só pra estalo do que lembrar. ela falou, eu levantei. Só que eu falei, cara, não vou descer e pagar outra passagem. E sentei lá atrás, escondidinha. Adivinha? O ônibus estava indo pra Dormi de garagem. novo. Ah, Não, não. dormi de novo. Quando eu acordei, ele estava lá no ponto final, De que é novo. lá sei lá, na São José, sei lá. É tipo subindo meio que um morro, não sei. 4 e pouca da manhã, sei lá, 5 e pouca da Rebeca manhã, andando pra lá a e pra cá galera de indo pro ônibus. trabalho ainda. Aí não, aí lá eu tive que descer, né? Aí o fiscal, a galera assim e tal, e eu com a roupinha de festa, acabada, arrasada, no ponto final, assim, esperando o ônibus sair para eu entrar nele de novo. Peguei ele indo direção centro agora, só que passa na minha casa de qualquer jeito. Dormi de novo, acordei na Noronha Caraca, Torrezão. Te juro, acordei na caraca. Noronha Torrezão. Aí Agora fui. a rua da Cubango. Então, Pra aí quem eu não conhece. atravessei para pegar um outro ônibus voltando para minha casa. Aí eu peguei 49. Adivinha? Dormi. Só que eu consegui descer do ônibus porque um menino que mora na mesma rua que eu, Te morava na acordou. mesma rua que eu, né? Ele passou correndo assim, aí eu tomei um susto, aí eu levantei e fui para casa. Sério, cara, olha quantas viagens eu fiz num dia Cara, só. tu falou Noronha e Torrezão, teve uma época que eu ia direto pra Cubango, né? A escola de samba Cubango, cara. Pô, e lá era Sintra, mano. Cara, Sintra era fogo. É uma das piores ressacas, assim. E, pô, quantas vezes eu peguei o 100, eu doidão, ia lá, aí um amigo nosso deixava a gente lá na rodoviária, aí eu pegava o 100, eu Mas morava é no muita Catumi. vontade, hein? Porra, mano, doidão, doidão. Voltava, tinha um amigo meu, que o moleque estudou comigo, que ele foi de Niterói até o Rio, até o centro do Rio, me perturbando com uma parada que a gente sempre falava quando a gente estudava junto, que a gente marcava de jogar futebol na Quinta da Boa Vista. Aí ele ficava assim, ó, meu apelido quando eu era mais novo era Asterix, né? Asterix, Asterix, futebol na quinta. Eu, mas, doidão, doidão. Futebol na quinta, vambora. Tá. É até hoje, quando eu encontro ele, que ele tá doido. Hoje ele fica mais doidão que eu, né? Normalmente eu encontro com ele, eu tô sóbrio, ele tá bêbado. Aí eu fico, qual é, Mussum? Futebol na quinta, futebol na quinta. Enfim, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu Não, passar calma, por muita coisa. eu Falta preciso alguma contar coisa? mais uma Então que conta, é conta. icônica, porque meus amigos me zoaram durante muito tempo por causa dessa. No terceiro ano, a gente viajou para casa de praia de uma amiga minha em Arraial, eu acho. E aí, um dia de noite, a gente estava bebendo, assim, não sei o quê. Fiquei maluca. Eu sei que eu fiquei com um soluço e, de alguma forma, eu achei que entrar no chuveirão de noite, de roupa, ia ser uma boa solução para o meu soluço. E Cara, aí, isso é muito bom, cara. Os bêbados E aí pensam eu numa me parada muito maneira. encharquei de água, eu apareci na porta, assim, tremendo, e todo mundo, tipo, que é isso, Rebeca? Não sei o quê. Aí, enfim, me ajudaram a trocar de roupa e tal, não sei o quê. E nessa mesma noite, a gente foi na rua fazer não sei o que, todo mundo bêbado, correr pela rua, sei lá. E eu sei que a gente estava andando pela rua, acho que a gente ia pra praia,
E aí passou um carro do outro lado da rua chamando a gente, assim, a gente ficou com medo e a gente foi correr de volta para casa. Só que eu tinha ido pra rua sem chinelo. E aí, quando eu fui correr de volta, eu pisei nos restos de um pombo morto. E ainda teve. Exatamente. Eu fui zoada por isso durante tanto tempo, tanto tempo. Cara, Ai, gente, que humilhação. Por que a gente fez esse episódio? cara, mas isso é muito bom, porque assim, existem coisas que só a gente bêbado a gente consegue Para fazer. humanizar a Sóbrio, gente, você né? não sóbrio a gente não faz isso. Sóbrio a gente não faz. Entendeu? A gente faz quando bêbado, porque sóbrio a gente fica calculando o risco. O bêbado não, o bêbado vai lá e faz. Isso é muito Isso bom. é verdade. Rebeca, eu acho que pô, ficou bom esse episódio. Tomara que a gente consiga transmitir a parte de vídeo também, que vocês vão ver a minha cara quando a Rebeca fala que pisou no pombo. Rebeca, diz pra gente aí, eu não sei se eu consigo colocar aqui, quais são as nossas redes sociais? Fala para mim. @pautas de quinta no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todos os lugares. Nosso e-mail, diversas coisas aleatórias, @gmail.com. E acho que é isso, crianças. Não bebam e continuem na escola. Eu vou, das próximas vezes, se der certo aqui, da próxima vez a gente coloca aqui as nossas redes sociais para vocês poderem acessar direto. Foi bom, né? Quinta-feira que vem a gente volta com um novo episódio. Lembrando que quinta-feira que vem a gente vai estar o quê, Rebeca? Não quero falar sobre isso, senão vou precisar beber. Meu Deus do céu, estou sofrendo já. Mentira. Eu tô aquele meme do leão. Esqueci como trabalha. Não, eu sempre posto, quando eu volto de férias, eu posto assim, volte 20 dias. Né? Em vez de volte 20 dias, eu quero pegar a carta, volte 20 dias. Semana que vem a gente volta de novo a trabalhar, né? A gente sai das férias, segundo semestre está aí, muitas coisas boas. Mas enfim, um beijo, galera. Rebeca, um beijo. Até semana que vem, até segunda-feira presencial, para eu te dar um abraço bem forte, contar as novidades. E, galera, beijo, fica com Deus. Tamo junto. Valeu.